Gente, vamos falar agora sobre interpretação de mapas. A gente falou dos elementos básicos do mapa, a gente já falou do sistema de coordenadas, de tudo que a gente precisava para saber o que é que vem a aparecer em um mapa. Então vamos começar falando sobre a simbologia do mapa. O que é que a gente vai ter na simbologia? Vamos lembrar que eu falei na última aula. Você vai ter três tipos principais aqui de simbologias, tá? Você vai ter simbologias pontuais. O que é que elas vão representar? Vão representar um local no espaço, uma coordenada representada. Por exemplo, por mais que eu tenha uma casinha desenhada no mapa deste tamanho aqui, ela geralmente não vai representar o espaço que a casa ocupa. Ela vai representar a localização do espaço, o ponto no espaço onde essa casa está representada. Com relação a símbolos lineares, o que é que eles vão representar? Unidades unidimensionais, cuja única dimensão que eles têm é o de comprimento, tá? Uma linha, ela não tem largura, então ela não tem área, ela só tem comprimento. O que é que você vai utilizar linhas para representar? Estradas, linhas férreas, limites entre objetos, pode ser utilizado, apesar de depender muito do que você está representando. Porque, por exemplo, se eu estou representando uma área de floresta e uma área de lavoura, eu posso representar como duas zonas, ao invés de representar como uma linha. Mas se eu quiser representar um muro ou uma cerca que divide o espaço no território, eu posso representar como uma linha. Eu também posso utilizar para representar rotas em um mapa ou em uma carta. E eu tenho os símbolos zonais, que eles vão representar área. Eles vão representar figuras geométricas. Geralmente, você vai ter muitas vezes uma figura bordeada com um preenchimento colorido. Deu uma vazada aqui, mandei a terceira série aqui agora de volta, né? Preenchido, e aí você vai ter uma área. Você consegue calcular a superfície daquilo que você está analisando, que você está observando. O que é que você vai representar com isso? Zona urbana, área. Um fragmento de floresta vai ser também uma área. Então, tudo isso vai entrar em símbolos zonais. Um exemplo aqui de mapa de pontos. Casos de dengue distribuídos em uma cidade. Eu tenho aqui, cada pontinho desse aqui, ele é desse tamanho, ó. Quando você olha no mapa, devido à escala, ele parece ocupar várias casas, mas quando você abre os atributos do objeto, ele ocupa apenas um lugar no espaço. Ele é só um marcador de posição. Ele não tem tamanho, ele não tem área, ele não tem comprimento. Ele é só um local no espaço. Então, os mapas de pontos são bons para representar fenômenos individuais. Casos de dengue, registro de roubo de carro, Você vai lá, pontua as localizações e a partir disso você consegue ver, por exemplo, ó, aqui tem um vazio de ocorrências, aqui tem um vazio de ocorrências, aqui tem um adensamento. Tanto eu posso fazer uma análise visual, como eu posso fazer um mapa de calor, um mapa de densidade, onde você vai ter um cálculo do peso desses objetos dentro de unidade de espaço e você vai ter um mapa que vai representar como uma zona quente os locais de maior ocorrência. Então, a partir desse mapa de pontos, eu posso derivar várias outras informações. Eu falei para vocês dos três tipos principais de simbologia. E agora eu vou falar dos principais tipos de mapa. Você tem os mapas de pontos, tá? Mapas de pontos. Você tem mapas de isolinhas, principalmente que serve para quê, gente? Representações topográficas, climatológicas também utiliza isolinhas. O que são essas isolinhas? São linhas que ligam diversos, inúmeros pontos que têm um valor em comum. Qual é o valor nesse caso aqui? Aqui é um mapa topográfico. Então, o que é que ele vai estar ligando? A altitude. Todos os pontos que estiverem em cima dessa linha aqui têm uma cota de 400 metros acima do nível do mar. Todos os que estiverem nessa aqui vai ter uma cota de 500 metros acima do nível do mar. Como é que eu interpreto isso? Além de você ter a altitude absoluta nesses locais, você consegue ter o grau de declividade do terreno. Como assim um grau de declividade? Vamos lá. Eu tenho um ponto a 400 metros, o ponto A. Eu tenho um ponto a 500 metros, ponto B, certo? Só que o ponto B, quando a gente olha para o mapa, ele está no mesmo nível, só que ele não vai estar no mesmo nível. Ele vai estar aqui em cima, porque ele está na outra cota de nível. Então, eu vou ter uma distância aqui, x, né? Vamos dizer que seja uma distância de 100 metros. E eu vou ter uma altura aqui, y, né? Que vamos dizer aqui, vamos dizer não, né? No mapa aqui é de 100 metros também. Se eu tenho a altura
e o comprimento, eu consigo calcular o ângulo. Eu consigo calcular esse ângulo. Tem uma formulazinha para calcular esse ângulo. Além da hipotenusa, eu tenho como fazer o cálculo desse ângulo. E aí, vamos lá. Se o ponto A e o ponto B estão mais próximos, o que é que vai acontecer com esse ângulo? O ângulo vai ser maior, então vai ser uma declividade maior. Você vai ter um terreno mais íngreme. Aqui, por exemplo, ó, de 800, vamos colocar aqui, ó, pronto. Aqui está perfeito. Ó, de 700 para 600, eu tenho essa distância, e aqui de 700 para 600 eu tenho essa mesma distância. Aqui eu vou ter uma declividade menor e aqui eu vou ter uma declividade maior. Por quê? Porque a distância entre as cotas muda. Quanto menor a distância entre as cotas, mais inclinado é o plano que vai estar sendo representado. Espero que tenha dado para entender. Outro tipo de mapa, coropleta. O que é o coropleta? É um mapa que utiliza cores para expressar as informações. Aqui eu vou ter dois mapas diferentes de densidade populacional. Um não me dá valores absolutos, ele me dá valores qualitativos, densidade baixa, média e alta. O outro vai criar categorias, por exemplo, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, de 1 a 10, de 10 a 25, de 25 a 100 e mais de 100. Então, quando eu olho para o mapa aqui, eu sei que o verde aqui tem uma baixa densidade, o amarelo aqui tem uma alta densidade, mas eu não sei o valor exato. Quando eu olho esse outro mapa aqui na simbologia, a partir da cor, eu tenho uma estimativa da densidade demográfica do mapa, representada naquele local do mapa. Ou seja, tanto eu posso representar dados qualitativos quanto quantitativos, e tanto eu posso representá-los de forma contínua, através de um histograma, como de forma categorizada, separando ele em pequenas caixinhas que vão representar categorias e atribuindo a eles características diferentes. Isso aqui é o tipo de informação, o tipo de simbologia zonal. Ele representa através de uma área com uma determinada tonalidade. Aqui é uma feição linear. Ele atribui um determinado valor a uma linha. Outro tipo de mapa. Lembra que eu falei na primeira aula de cartografia que, além de ser uma ciência, a cartografia já foi uma forma de arte? Pois é. O cartograma ainda guarda um pouco disso. O cartograma, ele tem a qualidade de deformar as feições geográficas para representar melhor uma determinada variável, de forma que ela fique mais evidente. Como assim? Aqui você pegou os estados dos Estados Unidos, dividiu ele em pequenos quadrados e o tamanho do quadrado está relacionado ao número de votos na eleição. Então, se eu tenho um quadrado maior, eu não preciso nem pensar duas vezes. Se eu tenho um quadrado grande, quer dizer que teve muito voto. Se eu tenho um quadrado pequeno, ele teve menos votos. Quanto maior o quadrado, maior a vantagem eleitoral. Então, não preciso, por exemplo, bater o olho duas vezes para ver aqui que em Nova York Obama teve uma grande vantagem eleitoral. Mapa de distribuição de pontos. Antes de passar para o mapa de distribuição de pontos, vamos voltar aqui para mais uma coisa, tá? O cartograma, por exemplo, você pode procurar até na internet depois, se tiver curiosidade. Você tem cartogramas do mundo onde, por exemplo, o formato dos países é alterado e o tamanho é alterado de acordo com o PIB, o tamanho da população. E aí gera um mapa todo deformado, mas um mapa muito fácil de interpretar, porque você bate o olho e você já sabe o que aquela informação quer dizer. Você tem aqui mapa de distribuição de pontos. Como é que ele vai funcionar? Cada local, você tem aqui um quadrantezinho e você vai ter uma nuvem de pontos dentro deles. Quanto mais pontos, mais intenso é o fenômeno, mais concentrado é o fenômeno. Quanto menos pontos, mais disperso é o fenômeno. Quando não tem pontos, não teve o fenômeno naquele local. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você tem que cada ponto corresponde a 50.000 pessoas, tá? A uma densidade, é um valor, a densidade de 50.000 habitantes. Então, se eu tenho muitos pontos aqui, quer dizer que eu tenho aqui, você vai multiplicar pelos pontos e tal, mas a ideia não é você chegar a um valor absoluto, é você conseguir enxergar os adensamentos populacionais de pelo menos 50.000 habitantes.
E agora que você sabe mais ou menos como interpretar os dados de um mapa, vamos falar um pouquinho sobre navegação. Sobre interpretação de mapa, era só isso mesmo que eu tinha para trazer para vocês, porque vocês somando isso com o que a gente viu em noções de cartografia, vocês vão conseguir interpretar praticamente qualquer mapa, tá? Agora falando em termos de navegação, o que é navegação? É um conjunto de técnicas que você vai utilizar para sair do ponto A para o ponto B. Eu quero fazer uma viagem do Rio de Janeiro para Santarém. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Planejar a sua viagem. Você tem que ver qual é a distância, onde é que tem posto de gasolina, se é muito longe, onde é que eu vou pernoitar, se você for dormir. Então, você vai fazer o planejamento e quando você iniciar, a navegação também ela vai ajudar você a se locomover através do espaço para que você chegue no seu objetivo. Então, você vai mapear ali. Quais são? Eu vou pegar primeiro a BA, a BR não sei quanto, depois vou para BR não sei quanto, eu vou pegar uma saída em tal cidade e a partir daí você vai seguir a rota. Então, tanto você vai planejar como você vai seguir a sua rota. Fora isso, você também vai ter técnicas para se posicionar no espaço. Para isso, você geralmente vai precisar de um mapa ou de algum tipo de elemento que lhe permita ter referenciais do terreno para que você consiga identificar o seu posicionamento relativo aos pontos de referência. E quais as técnicas de navegação que você pode utilizar? Você pode utilizar, por exemplo, navegação com bússola, que lembra quando eu falei de azimuth? Ela vai basear o quê? Ela vai basear o seu deslocamento com relação ao norte magnético e geográfico da Terra, e você vai utilizar como referência para saber os rumos que você precisa seguir, cartas ou mapas. Você vai planejar uma rota e você vai seguir, você vai utilizar pontos de referência, mas o que vai definir o seu rumo dentro do terreno vai ser o seu alinhamento com relação ao norte. Você vai ter técnicas de navegação natural, que vão utilizar referenciais naturais, como referencial, por exemplo, você pode seguir um rio, você pode ter trilhas já demarcadas também, que são muito úteis, você pode utilizar um morro como referencial, você quer dar a volta ao morro e você utilizar ele como referencial, e a partir do momento que você mantém a visada do morro, você consegue saber que você está se deslocando em volta dele. Por exemplo, se eu mantenho um morro sempre à minha esquerda, eu vou conseguir fazer a volta nele completa. Então, eu posso utilizar referenciais naturais também como forma de navegação. Só que hoje, e já há bastante tempo, as técnicas de navegação eletrônica são as principais. Por quê? Você teve carta náutica, cartas celestes com uso de astrolábio, tudo aquilo. Só que o céu muda de acordo com a sua posição. Não é algo simples de se utilizar. O que é que o ser humano pensou? Gente, eu preciso simplificar minha vida. E quem foi o ser humano que pensou isso? Os militares. Quem começou com isso foram os militares. Assim como boa parte dos avanços. Então, o exército americano pensou assim, cara, como é que eu posso me posicionar para melhorar a precisão de minhas ações? Eles criaram uma rede de satélite e lançaram em órbita, que é o GPS, que todo mundo chama tudo de GPS, mas GPS é o nome que se dá à rede de posicionamento, ao sistema de geoposicionamento global ali que você utiliza. E como é que ele funciona? Ao invés de você utilizar referenciais naturais ou outros referenciais que, se você se distanciar muito do seu terreno, você vai perder o seu referencial, você passa a se posicionar com relação a esses satélites que estão em órbita. Esses satélites funcionam em tempo integral, são alimentados, o fornecimento de dados dele é alimentado através de dois relógios atômicos para garantir a precisão, e você consegue, através de um receptor de mão, ter uma precisão maior do que muitos navegadores tiveram, muito capacitados, muito bem treinados tiveram na época do descobrimento. Você consegue ter uma precisão de metros. Então, só falando rapidinho aqui sobre o histórico do GPS. Em 1967, ou 1969, desculpa, é o cansaço. Defense Navigation Satellite Systems é criado. Em 73, desenvolve-se o Navistar, que é um sistema de posicionamento global. Em 78 são lançados os primeiros 4 satélites que vão integrar a constelação, então é quando realmente começa a operar. Em 93 é lançado o 24º satélite e passa a ser operacionalizado em capacidade básica. Em 95 passa a capacidade de operação total. E agora vem um negócio que as pessoas não sabem. O GPS só está disponível para você porque o exército americano deixa. Porque eles têm controle das unidades de controle de terra e dos satélites. Por muitos anos, eles introduziram dentro do seu sinal um ruído, um sinal de erro, que fazia com que a precisão do GPS tornasse ele praticamente inútil para o usuário civil. Em maio de 2000, liberou-se a acurácia, né,
que acurácia e precisão não é parecido, mas eu vou usar precisão para o seu termo mais usado pelo leigo, né? Mas a acurácia é o quão certo está o seu ponto, certo? A acurácia militar se tornou disponível para todo mundo. Eles tiraram esse sinal de interferência. Nada impede os Estados Unidos de botar esse sinal de interferência de volta. Então, muitos países começaram a criar suas próprias redes de georreferenciamento. Por quê? Porque você tem a China, por exemplo, você tem a Rússia, por exemplo, que são inimigos dos Estados Unidos e que podem a qualquer momento ter seu sinal cortado. A União Europeia também já lançou o seu. Então, está disponível, mas não quer dizer que vai estar aí para sempre. E quais são os componentes? Você tem um componente espacial, que são os satélites que estão em órbita. Você tem o componente de controle, que são as unidades de terra, que fazem a calibração de tudo isso, e o utilizador, que é o quê? O receptor que está na sua mão. A unidade espacial é composta por 24 satélites que operam em 95% do tempo. Então, você tem 24 satélites, mas você tem 31 em órbita. Por quê? Porque você tem uma certa redundância, caso algum seja desativado ou esteja passando por manutenção, ativa-se outros, então eles deixam mais do que o mínimo operacional em órbita. Você tem 6 aviões orbitais que trabalham com a correção desses pontos, com a calibração desses pontos, e esse segmento espacial é o responsável pelo seu posicionamento global. Para que você se posicione com relação a um satélite de GPS, você tem que se posicionar não com relação a um, mas com relação à constelação de satélites, de forma que você consiga triangular a sua posição. E como é que essa posição é triangulada? O satélite manda um sinal para o seu receptor e o seu receptor comunica de volta, vocês ficam trocando essa informação e o tempo de deslocamento dessas informações vai gerando uma série de informações que vai ser interpretada pelo seu receptor, que vai permitir que, uma vez que ele se comunica com vários satélites, ele tem a posição dos satélites, ele consegue triangular a sua posição. E através da sua mudança de posição, ele ainda consegue fazer cálculos cinemáticos, ou seja, fazer cálculos de deslocamento, como distância e velocidade. Então, você tem vários segmentos trabalhando com sistemas altamente complexos, simplesmente para aparecer ali no seu WhatsApp. Mande minha localização. Você aperta um botão e sua localização foi embora. Mas é tudo isso aqui operando por trás disso. Você chega ali no Instagram, clicou na sua foto, postou que está no restaurante, tudo isso aqui está por trás daquele seu post. Aí qual é o outro passo? Com base na coordenada, joga-se num banco de dados, cruza-se a informação do banco de dados com informação de estabelecimentos comerciais com suas respectivas coordenadas, faz uma relação de proximidade e descobre-se, ele está no restaurante tal. Aí vai lá e bota na sua foto. Então tudo isso envolve uma série de conhecimentos altamente complexos, mas que a gente só precisa saber apertar um botão. Então aqui é um mapa geral dos satélites em órbita, então você tem vários satélites operando, e aqui em preto são os satélites que estão lhe dando sinal, em vermelho os que não estão lhe dando sinal. Você vê que o tempo todo tem satélite entrando e saindo de visada, ou seja, satélites tendo visão para o seu receptor e perdendo a visão do seu receptor conforme eles se movimentam e a Terra se movimenta. A estação de controle. As estações terrestres, elas servem principalmente para calibração, elas têm pontos de referência que elas vão manter os satélites posicionados com relação aos pontos de referência da Terra. Então você tem as estações de controle, que tem também relógios atômicos, e através dessas diferenças de tempo e deslocamento e transferência de sinal, você vai conseguir posicionar cada satélite com relação às estações de controle e fazer as correções de posicionamento no satélite para que você, com o seu sensor, com a sua unidade receptora, possa ter também a sua posição corrigida com relação ao satélite. Deu para entender? Vamos repetir? Você tem as estações de controle que têm posicionamento já estabelecido. Os satélites estão se deslocando e estão tendo sua posição calibrada e corrigida com relação às estações de controle. Então, a posição desses satélites aqui no espaço está sendo o tempo todo corrigida. A sua posição com relação ao satélite já pega essa posição corrigida, porque através da posição do satélite e da sua posição relativa, você vai conseguir se localizar na Terra. Tudo isso tem que estar operando 100% de qualidade para você ter uma posição precisa. E o segmento utilizador, que tem que ter as antenas de recepção, aí você vai ter um receptor e um processador, porque além de receber o sinal, ele vai processar todos esses dados que eu passei aqui para vocês e vai poder lhe dar tanto posição, como velocidade, como cálculo de tempo preciso. Como você tem nos satélites relógios atômicos, a informação de hora que você tem no seu GPS é uma informação altamente precisa, porque um relógio atômico atrasa geralmente
1 segundo a cada alguns milhões de anos. Então você consegue ter uma relação uma informação de tempo com alta precisão, porque tudo isso é calculado em termos de distância e tempo. Eu falei com vocês a respeito de outras redes de satélites que operam. A gente tem a GLONASS da Rússia, que tem 26 satélites operando, a Galileu da União Europeia, que tem 27 satélites e 3 de reserva, a Beidou da China, que tem 35 satélites, e a Navic da Índia, que tem 7 satélites. É importante deixar claro que boa parte dos receptores de GPS hoje não recebem dados apenas do sistema GPS, mas recebe também de todos esses outros sistemas de posicionamento global. Então, a informação que você tem na maior parte do tempo vem de vários satélites. E aí, o que é que você tem hoje? Receptores de mão com uma precisão de até 3 metros de qualidade com relação à sua posição na Terra. Ah, só 3 metros? Então a margem de erro é alta. Você vai ter GPS, você vai ter receptores, na verdade, né? GNSS, que vão trabalhar com precisão de milímetros, com precisão de 2 milímetros, 1 milímetro, 3 milímetros, vai depender da qualidade do seu sinal. Aqui é só para dar uma visão geral para vocês do quê? De como é que você vai ter a distribuição dos satélites no céu. Quando você abre o seu aplicativo de GPS, você tem a opção de visualizar isso aqui, e ele vai lhe dar a sua precisão, mais ou menos 5 metros, e aí tanto para norte quanto para sul, tanto para leste quanto para oeste, então você vai estar ali em 5 metros de raio, digamos. Você vai ter aqui as suas coordenadas, aqui estão expressas em grau, minutos e segundos, e você vai ter a distribuição mais ou menos do satélite com relação a você. Quanto mais concentrados estiverem os satélites, menor a qualidade de seu posicionamento. Quanto mais espalhados, melhor vai estar a qualidade do seu posicionamento. E outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: quanto melhor o seu sinal de recepção com relação ao satélite também, melhor. Significa que você tem uma visão mais limpa, porque esse satélite aqui está se comunicando com você através de sinais de rádio. Esses sinais estão sujeitos tanto a interferências atmosféricas como interferências por obstáculos. Então, uma das coisas mais básicas, você vai usar um GPS, você não pode usar o GPS dentro de casa. Se você abrir agora o GPS do seu celular e tentar mandar sua localização pelo Waze, você vai ver que a sua precisão, sua localização vai ficar mudando. Por quê? Porque você vai estar provavelmente dentro de casa. Então, esses sinais de rádio vão sofrer uma série de interferências, multi-encaminhamento, você vai ter obstáculos físicos, enfim, você não vai conseguir um bom posicionamento. Para os celulares conseguirem um bom posicionamento dentro de estruturas físicas, eles fazem essa triangulação, além dos sinais de GPS, com as torres de celular. E aí eles conseguem melhorar a sua localização. E para se localizar com relação a esses satélites, você vai ter que ter mais de um satélite. Por quê? Quando você é localizado por um satélite, você tem a sua distância com relação ao satélite. Então você pode estar em qualquer ponto do raio desta circunferência. Se você tem um segundo satélite, você cria uma interseção entre as duas circunferências. Então, ou eu estou aqui, ou eu estou aqui. Então, você precisa de um terceiro satélite para fazer a triangulação e saber em qual dessas interseções você realmente está localizado. A partir do momento que você tem pelo menos 3 satélites, você já tem uma posição relativa mais precisa. Mas para ter uma posição realmente precisa, você precisa de um número maior de satélites. Quanto mais satélites, menor a margem de erro da sua localização. E eles têm que estar bem distribuídos. Por quê? Porque quando você está com satélites muito aglomerados, as interseções vão estar muito próximas. E aí você não vai ter digamos assim, um diferencial muito grande de posição entre eles, o que vai dificultar a sua localização na superfície. Quanto mais distribuído você tem os seus satélites, você vai ter diferentes distâncias e aí você vai ter diferenciais de localização que vão lhe permitir ter uma precisão melhor de posicionamento. Então você dilui a precisão de acordo com a distribuição dos satélites e as diferentes distâncias que você tem para cada um deles. Mostrando aqui bem rapidinho a evolução do sistema, gente. Quando o GPS começou, ele era isso aqui, ó, uma mochila gigante, extremamente pesada. Tinha que ser carregado junto com uma unidade de mão. Hoje você tem aqui um GPS dentro do seu celular. Muita gente hoje nem utiliza mais os GPS de navegação, porque a precisão entre os celulares e o GPS de navegação, o GPS básico, né, de sinal simples, né, de sinal único. A diferença hoje é muito pequena, porque a qualidade dos receptores de celular hoje são muito boas, são muito bons. Então, como a qualidade ficou muito boa,
o receptor ficou muito bom, hoje você consegue, com o celular, ter a mesma qualidade do receptor. Mostrando aqui algumas aplicações básicas desse sistema, então você passou a ter, com a integração do GPS com o celular, uma série de aplicações utilizadas aqui para navegação, como o Waze, como o Google Street Maps, como o Google Maps ou o Google Earth. Então você tem várias ferramentas digitais para navegar através do seu terreno, através do seu espaço geográfico, onde o próprio celular já faz todo o trabalho de orientação e cálculo. Você só precisa hoje ter um receptor eletrônico à mão. Obviamente, se você conhece técnicas mais rudimentares e você está num local e acaba a bateria do seu celular, você não vai se perder. Mas hoje acaba que a gente depende muito desse tipo de técnica de navegação. E quais são as limitações desse sistema de GPS? Dificuldade para trabalhar em área urbana, você vai ter prédios altos e tudo mais, então para você se posicionar, às vezes você vai ter uma margem de erro razoável. Aí o que é que os aplicativos fazem? Eles pegam você, por exemplo, eu estou no Google Maps, estou navegando ali no meu carro através do Google Maps, o que é que ele faz? Ele me joga sempre na rua mais próxima, por quê? Se eu estou de carro, eu tenho que estar em cima de uma rua, então ele não me permite aparecer dentro de um prédio quando eu estou de carro, ele mesmo já faz essa correção. Levantamento de pequenas áreas devido àquela margem de erro, então ele vai ter uma margem de erro ali no seu posicionamento e o seu posicionamento altimétrico, por quê? Vamos lembrar, os satélites estão acima da gente, então a qualidade do PDOP dele, quando a gente sobe e desce, não é tão boa, porque você tem uma diluição horizontal e uma diluição vertical. A diluição vertical dependeria de eu ter satélites mais próximos da linha do horizonte, de forma que eu tivesse uma altura relativa ao satélite e não uma distância. Então ele tem uma margem de erro maior para esse tipo de situação. E aqui eu já estou começando a falar um pouquinho sobre georreferenciamento, porque é onde a gente entra em posicionamento. Tudo isso aqui vai estar em navegação porque são instrumentos de posicionamento. A partir desses instrumentos eu consigo saber quais são as minhas coordenadas, e eu tendo as minhas coordenadas de destino, eu sei como chegar lá. Então eu tenho, por exemplo, aqui, como vocês podem ver, traçados de rotas nesse GPS. Eles são muito utilizados para navegação. Inclusive, eles têm bússolas, tanto bússolas cinéticas como magnéticas dentro deles. Então eu tenho o GPS padrão, que é de sinal único, que tem cerca de 3 a 10 metros de erro. Eu vou ter GPS de frequência dupla. Como é que eles funcionam? Eles captam dois tipos de sinais, L1 e L2, e através do diferencial eu consigo fazer a correção da minha posição, diminuindo o erro para abaixo de 1 metro. E eu tenho as chamadas estações totais, DGPS e RDK, que eles vão trabalhar com erros abaixo de 1 centímetro. Hoje você vai para a escala milimétrica mesmo, porque esses RTKs têm uma qualidade muito boa de receptores. E outra, você tem estações que fazem o controle de pontos, e aí o que acontece? Você faz a coleta dos dados de campo e quando você leva para a sua base do ICMBio, quando você for concursado, né, se você for fazer esse tipo de levantamento, você consegue fazer uma coisa chamada pós-processamento, que é o tratamento desses dados para melhoria de sua precisão, chegando aí à escala de milímetro de precisão. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre navegação e sobre interpretação de mapas. Próxima aula, Sistema de Informação Geográfico. Não perde essa aula, tá bom? Não desiste. Pode parecer complicado, mas não é. É porque tem muita informação. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? Desejo a vocês muito sucesso, como sempre. Fiquem bem. Se eu conseguir publicar alguma coisa ainda hoje, volta para a aula ainda hoje. Se eu não conseguir, eu vejo vocês logo, logo. Porque eu estou querendo publicar o máximo possível de aulas, porque eu demorei um pouquinho sem publicar, tá bom? Desejo a vocês bons estudos e vejo vocês na próxima aula. Até lá.